Você acha que os humanos dominam a Terra? Pense de novo. Existe um império com 24 trilhões de soldados marchando sob os seus pés agora mesmo. E eles são mais organizados, mais antigos e muito mais letais do que nós. Hoje você vai descobrir a verdade bizarra sobre as formigas. O Império Escondido, a verdadeira dinastia que domina a Terra. Imagine que, neste exato segundo, enquanto você respira, existe uma guerra mundial acontecendo sob os seus pés. Uma guerra silenciosa, implacável e complexa. Esqueça os humanos. Nós achamos que dominamos a Terra, mas os verdadeiros donos deste planeta possuem 6 pernas, usam armaduras biológicas e operam em uma escala que a mente humana mal consegue compreender. Bem-vindos ao mundo científico e fascinante das formigas. Para entender o tamanho desse império, precisamos falar de números. Os cientistas estimam que existam cerca de 24 trilhões de formigas vivas na Terra hoje. Se colocássemos todos os seres humanos em uma balança gigante e todas as formigas em outra, o peso seria quase o mesmo. Para cada ser humano vivo, existem cerca de 2,5 milhões de formigas. Elas estão em todos os continentes, exceto na Antártida, e prosperaram por mais de 140 milhões de anos, sobrevivendo até mesmo ao meteoro que extinguiu os dinossauros. Mas o que torna as formigas tão incrivelmente bem-sucedidas? A resposta não está na força individual, mas no que a biologia chama de eusocialidade e no conceito de superorganismo. Capítulo 1. O superorganismo. Se você olhar para uma formiga isolada, ela não é particularmente inteligente. Ela não tem consciência de si mesma ou grandes planos. No entanto, quando milhares ou milhões delas se juntam, algo mágico e assustador acontece. A colônia inteira ganha uma inteligência coletiva, agindo como se fosse um único cérebro gigante. Nesse superorganismo, cada formiga não é um indivíduo, mas sim como se fosse uma célula de um corpo maior. A rainha não é uma rainha no sentido humano. Ela não dá ordens ou cria leis. O único trabalho dela é ser o coração reprodutivo da colônia, colocando milhares de ovos por dia. O controle real da colônia é descentralizado. As formigas se comunicam quase inteiramente por química, através de substâncias chamadas feromônios. Elas possuem uma verdadeira internet de cheiros. Se uma formiga operar e encontra comida, ela deixa um rastro químico específico no chão. Outras formigas sentem esse cheiro com suas antenas supersensíveis, seguem o rastro e, ao voltarem com mais comida, reforçam esse caminho. É uma rede de informações em tempo real e de altíssima eficiência, criando rotas logísticas que fariam inveja às maiores empresas de entrega do mundo humano. Capítulo 2. As primeiras fazendeiras da história. Nós, humanos, nos orgulhamos de ter inventado a agricultura há cerca de 10 ou 12 mil anos. Isso mudou a nossa história. Porém, as formigas cortadeiras, muito comuns nas Américas, inventaram a agricultura há impressionantes 50 milhões de anos. Você provavelmente já viu uma longa fila de formigas carregando pedaços verdes de folhas muito maiores que elas próprias. O instinto nos diz que elas vão comer aquelas folhas, mas a ciência revela uma verdade muito mais bizarra. As formigas não conseguem digerir as toxinas daquelas plantas. Em vez disso, elas levam essa vegetação para o fundo de suas cidades subterrâneas. Lá, outras operárias mastigam as folhas, criando uma pasta. Elas usam essa pasta para cultivar e alimentar um tipo específico de fungo. É isso mesmo, elas são fazendeiras de fungos. As formigas cuidam dessas plantações com um rigor extremo, aplicando até mesmo antibióticos naturais, produzidos por bactérias que vivem em seus corpos, para evitar que pestes destruam a colheita. Quando o fungo cresce, ele produz estruturas altamente nutritivas, e é isso que alimenta milhões de formigas na colônia. É um sistema de simbiose perfeito. O fungo não sobrevive sem as formigas, e as formigas morrem de fome sem o fungo. Capítulo 3. Mestres da engenharia e da guerra. A capacidade de construção das formigas desafia a engenharia moderna. Algumas colônias, como as das salvas, constroem impérios subterrâneos que podem chegar a 8 metros de profundidade, ocupando uma área de 50 metros quadrados. Estamos falando de cidades complexas, com sistemas de ventilação natural que mantêm o berçário de fungos na temperatura e umidade exatas, dutos de escoamento de água para evitar inundações e até mesmo salas de lixo separadas para evitar a propagação de doenças.
E para proteger essas cidades, elas possuem um exército implacável. Dependendo da espécie, a guerra no mundo das formigas é um banho de sangue com táticas assustadoras. As formigas legionárias, por exemplo, não constroem ninhos fixos, elas são nômades. Um exército de 500 mil de formigas cegas marchando pela floresta e devorando absolutamente tudo que não conseguir fugir do seu caminho, de insetos a pequenos vertebrados. Outras espécies levam a guerra para um lado mais obscuro, praticando a escravidão. Espécies conhecidas como formigas escravagistas invadem colônias rivais, matam os guardas e roubam os ovos e as larvas. Quando essas larvas capturadas nascem no novo ninho, elas não sabem que foram sequestradas e passam a vida inteira trabalhando para a colônia inimiga. É brutal, mas na natureza, a única regra que importa é a sobrevivência. Capítulo 4. A biomecânica perfeita. Fisicamente, a formiga é uma maravilha da biomecânica. Como todos os insetos, elas não têm ossos internos. Elas possuem um exoesqueleto de quitina, uma armadura dura do lado de fora que protege seus órgãos e serve como ponto de ancoragem para músculos extremamente eficientes. É essa anatomia que permite a uma formiga erguer objetos de 10 a 50 vezes o seu próprio peso. Se você tivesse essa força proporcional, poderia levantar um carro popular acima da sua cabeça com facilidade. Suas mandíbulas, especialmente em formiga-soldado, são tão fortes e rápidas que algumas espécies, como a formiga cabo-verde, possuem o que chamamos de mandíbulas de armadilha, que se fecham em velocidades superiores a 200 km por hora, decapitando presas instantaneamente. Outras usam armas químicas mortais, disparando jatos de ácido fórmico, ou possuindo ferrões com venenos complexos, que causam uma dor descrita por especialistas como semelhante a ser atingido por um tiro, como é o caso da famosa formiga cabo-verde, ou formiga-bala na região amazônica. Conclusão: um mundo sem formigas. Mas por que o mundo precisa de seres tão bélicos e implacáveis? A resposta é que o nosso planeta colapsaria sem elas. As formigas são engenheiras de ecossistemas. Ao escavarem a terra, elas arejam o solo de forma muito mais eficiente que as minhocas, permitindo que as raízes das plantas respirem e que a água penetre na terra. Elas são fundamentais na dispersão de sementes, plantando milhares de árvores involuntariamente todos os anos. E claro, elas são o serviço de limpeza da natureza, consumindo milhares de toneladas de matéria orgânica e carcaças em decomposição. As formigas não são apenas insetos que roubam açúcar na sua cozinha. Elas são uma sociedade avançada, estruturada por regras químicas, que inventou a agricultura, desenhou arquiteturas complexas e dominou quase todos os biomas terrestres, milhões de anos antes de nós sequer começarmos a andar sobre duas pernas. Elas são os verdadeiros titãs da Terra. Se você gostou de conhecer a ciência e os segredos desse império escondido, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar um comentário dizendo qual fato sobre as formigas mais explodiu a sua mente. Até o próximo mergulho no lado mais fascinante da ciência.